Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula, onde nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? O tema é o cristianismo pioneiro. É um prazer ter você aqui. Eu espero que você reserve aí um tempo, um local adequado para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o tema da nossa aula de hoje é Surge o Apóstolo dos Gentios. Só pelo título, né, ou melhor, o tema da nossa aula, você saberia dizer quem é esse apóstolo? Eu acredito que sim, né? Mas no decorrer da nossa aula, caso você ainda não saiba, no decorrer da nossa aula você irá descobrir. Nosso textual está lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: o Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. A partir desse capítulo, o livro de Atos se destina quase que inteiramente ao agir do Espírito Santo na vida e por meio da vida do apóstolo Paulo. Neste estudo, deteremos apenas no capítulo 9, que registra como Deus mudou a vida e a rota desse homem e seus primeiros passos como missionário. Então, já aqui na introdução, descobrimos quem que é esse apóstolo. Trata-se de Paulo, que algumas vezes no texto vai estar para a gente como Saulo. Ok? Deus busca o homem certo para a obra. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Diz assim: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Neste ponto do livro de Atos, notamos uma súbita transição do relato das perseguições para um registro biográfico. Apesar de entender que Deus é o Senhor que planeja e executa a sua obra, ele convida pessoas para cooperarem na sua missão. Ele usa as características pessoais de cada um e lhes outorga dons conforme a tarefa a ser cumprida. Assim aconteceu com Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, primeiramente citado como participante do martírio de Estevão no capítulo 7. A partir desse e de outros relatos, ficamos sabendo muitas coisas sobre ele. Então nós vamos ver um pouquinho aqui da biografia de Paulo. Então Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, quase ao mesmo tempo em que Jesus nasceu em Belém. Então Paulo e Jesus, eles eram contemporâneos, eles viveram na mesma época, tá? Então fica fácil entender muitos aspectos em relação à perseguição que Paulo cometia contra os discípulos de Jesus, tá? Porque eles viveram ali no mesmo período. Só para a gente tentar fazer um comparativo aqui, eu pegar alguém que nasceu na mesma época que eu e falar das coisas daquele tempo, tá? Eu sou dos anos 80, nasci no ano 83. Então, se eu chegar para alguém e falar, por exemplo, das brincadeiras que tinham naquela época, das músicas que tocavam naquela época, a pessoa ela vai conseguir
assimilar isso mais rápido do que se eu chegar para uma pessoa dos anos 2000, por exemplo, e falar de uma determinada brincadeira que a gente fazia naquela época, ou de uma música que tocava no rádio naquela época, a pessoa pode até se espantar. Se eu for comparar isso com as pessoas de agora, mais recente, aí piorou mais ainda, né? Então, só para a gente entender, Paulo e Jesus, eles eram contemporâneos, tá? Então, a descendência de Paulo era estritamente judaica, da tribo de Benjamim, e ele era da seita dos fariseus. Então, Paulo era fariseu, tá? Judeu fariseu. Desde a infância, aprendeu sobre a história de seu povo, sobre a lei de Moisés, e se tornou um mestre para dar continuidade à tradição judaica. Então, ele era mestre e ele queria dar continuidade às tradições lá do seu povo, tá? A familiaridade com a língua e a cultura grega e seus vastos conhecimentos acadêmicos o fizeram um grande conhecedor das realidades da época. Ter sido levado para estudar aos pés de Gamaliel, Gamaliel era um mestre muito importante naquele período, e Paulo era um dos seus discípulos, tá? Então, ao ter sido levado para estudar com Gamaliel, ele tornou-se, através do seu intelecto, capaz de exercer liderança entre o seu povo. Porque Gamaliel já era bem visto, né? E aqueles que estudavam com Gamaliel, né? E pelo fato de Paulo buscar esse conhecimento, esse intelecto, então se tornou um líder, tá? Entre o povo dele. Ele foi capaz de exercer essa liderança entre o povo. Se tornou profundamente zeloso das tradições, da cultura e da religião judaica. Então, presta atenção aqui eu vou destacar duas palavrinhas aqui, tá? Profundamente zeloso. Presta atenção. Foi esse zelo que levou Saulo a consentir na morte de Estevão, conforme a lei requeria. O seu zelo cresceu a ponto deste capítulo começar com essas palavras: Saulo, porém, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Seu corpo, seu intelecto, seu coração, sua alma, tudo estava impregnada pelo ódio que sentia pelos cristãos, que, no seu entender, blasfemavam contra o seu Deus. Foi esse homem consciente, intenso, motivado, comprometido que Deus escolheu para ser o maior missionário do primeiro século da era cristã. Mas antes, Paulo precisava conhecer o Senhor de missões, a quem ele estava perseguindo, o Senhor Jesus. Saulo foi confrontado com uma verdade que jamais imaginou, mas da qual não poderia ter qualquer dúvida. Ele estava errado. Tudo que havia construído até então desmoronou. Certamente aqueles 3 dias, sem enxergar, sem comer e sem beber, foi um doloroso tempo de desconstrução de suas crenças e práticas, tempo de arrependimento e o início da reconstrução de um novo homem, um seguidor e servo do Senhor Jesus. Enquanto orava, Saulo foi recebendo em visão as orientações do Senhor. Então nós vemos aqui esse encontro, né, que Saulo ele tem com Cristo, justamente quando Saulo está indo atrás, né, de homens e mulheres que realmente estivessem comprometidas com agora esse novo conceito de fé. Até então existiam ali os fariseus, os saduceus, os essênios, e agora tem um novo pessoal ali, agora que eles são denominados o caminho, né? Então esses homens e mulheres, eles são perseguidos agora por Saulo, e enquanto Saulo está indo atrás para que essas pessoas ou fossem mortas ou então presas, ele então tem esse encontro com Jesus. E quando Saulo ele se depara com Jesus,
Jesus faz uma pergunta: Saulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo? Que mal que eu fiz? E Saulo então fala assim: quem és? És tu, Senhor? E aí o Senhor dá uma ordem para ele, né? Ele é levado até Damasco e lá ele fica 3 dias sem visão, sem comer e sem beber nada. E agora nós vamos ler aqui Atos 9, do 10 ao 19, a continuidade. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Então nós vemos aqui que Deus usa Ananias como uma ponte, né? Então a ponte de contato. Deus não nos deixa sozinho na caminhada de preparo para a obra. Tá? Aqui tem um erro na grafia ali, é nos, tá? Deus não nos deixa sozinho na caminhada de preparo para a obra. Judas, sobre quem não temos tanta informação, foi o primeiro que acolheu Saulo na situação em que ele ficou. E então, Deus convocou Ananias. Nós vimos essa convocação. Ao ser chamado, ele logo responde: aqui estou, Senhor. Então nós vemos a obediência de Ananias. Aí Ananias fica sabendo da sua missão, né? Ao saber de sua missão, ficou confuso e com medo, porque Saulo, que ele conhecia, não era alguém que tinha um relacionamento com Jesus em oração. Muito pelo contrário, era alguém que ferozmente estava perseguindo os que invocavam o nome de Cristo. E ele cita isso, né? Olha, Senhor, esse Saulo aí não é boa peça, não. Ele tem até autorização para perseguir aqueles que falam em teu nome. Mas, tudo bem. Então, Ananias foi e fez exatamente o que o Senhor lhe havia ordenado. Então, Ananias vai até Damasco, tem esse encontro lá com Saulo. Ananias impõe as suas mãos, ora por Paulo. Daí o texto relata que algo como escamas caem dos olhos, das vistas de Paulo. Ele então é restabelecido a sua visão. E ali então ele recebe, né, o Espírito Santo. E só depois de alimentado espiritualmente é que Saulo recebeu o alimento físico e foi recebido pela igreja em Damasco para aprender sobre Jesus. Então, é interessante, né? Porque nós vemos que Ananias, ele estava meio temeroso. Não sabia o que ele ia encontrar lá, né? Porque até então, o que ele havia ouvido falar a respeito de Saulo não eram coisas boas. Mas nós vemos aqui a obediência.
né? Muitas vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. Mas precisamos ser obedientes. E nós também vemos o quê? A obediência de Saulo. Porque se nós formos ver, Jesus fala com Saulo, né, para que Saulo vá para Damasco e aguarde ali, que ele iria falar com ele. E Saulo então está orando. Quando Ananias chega diante de Saulo, Saulo está orando, está falando com Jesus. Perdão. Então agora nós vamos ver o início da vida do pregador do Evangelho. Atos 9, 20 e 22. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que o invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Paulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Interessante, né? Agora, aquele que perseguia, aquele que tinha, né, feito todo aquele clamor ali diante dos sacerdotes para que este povo que falava de Jesus, eles fossem presos, pediu até recomendações, cartas para que pudesse perseguir, né, para que pudesse dar fim a toda essa história. Agora o próprio Saulo, está pregando em nome de Cristo. Está pregando o nome de Cristo. Tanto é que ele causa espanto. Né? Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? E ele não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Então dúvidas surgiram ali, né? Peraí, esse camarada aqui, até então, ele que perseguia, ele que queria que essa obra aqui parasse. Por que ele está fazendo isso agora? Só que uma coisa interessante, né? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Veja a convicção. Eu gosto muito aqui dos relatos de Atos, porque nós vemos convicção nesses homens quando falavam em nome de Jesus. Nós vemos isso na vida de Pedro. Nós vemos isso na vida de Estevão ali nos sermões que nós estudamos. E agora nós vemos isso na vida de Paulo. Até então, né? Saulo. Porque quando nós falamos de algo convicto, né, nós primeiro estamos convencidos de que aquilo realmente é real. E quando nós passamos essa realidade para uma outra pessoa, e quando a gente fala isso com entusiasmo, quando a gente fala isso com convicção, é impossível que aquela pessoa duvide. Mas quando nós falamos com um certo desleixo, né, sem muito, sem muita propriedade, a gente acaba passando, né, mesmo que sem querer, a gente acaba passando uma desconfiança. Mas será? Então, nós precisamos prestar atenção nisso quando a gente tem a oportunidade de anunciar o Evangelho a alguém, né? De falar um pouco desse amor de Cristo para a vida de alguém. Como que a gente tem falado? Claro que o papel, não estou falando aqui que você tem que convencer aquela pessoa. Essa questão de convencer é a obra do Espírito Santo. Mas se nós falarmos convictos, se nós falarmos com mais propriedade, se nós falarmos com mais entusiasmo, certamente essa pessoa também será levada nessa mesma gama, sabe? Ela vai querer isso também.
Então precisamos tomar esse cuidado aí, ter atenção nesse sentido, tá? Então todos nós que já passamos pela experiência de conversão, podemos imaginar o que foi para Paulo aqueles primeiros dias em que as escamas literalmente caíram dos seus olhos. E ele pôde enxergar com os olhos do corpo e da alma a obra grandiosa da redenção em Cristo Jesus. A gente que um dia, né, viveu fora dos caminhos de Jesus e depois a gente foi alcançado por esse amor, por essa graça. Quando a gente está nesse novo ambiente, vivendo essa nova vida, né, a gente realmente tem um entusiasmo, a gente tem um fogo, vamos dizer assim, tão grande, né? A gente quer expor para todo mundo essa nossa nova vida, tudo aquilo que a gente tem passado, né? Porque é algo que realmente mexe com a nossa alma. Ela traz algo novo no nosso ser. É algo transformador, é algo realmente diferente de tudo que a gente já passou na nossa vida. E eu fico imaginando ali Saulo, que antes, por achar que fazia a coisa certa, ele perseguia, e se ele tivesse a oportunidade, creio eu, de matar muitos ali, de ter pego e jogado na prisão, isso para ele trazia prazer, porque não, eu estou defendendo o nome de Deus, eu estou fazendo isso por amor a Deus, eu estou fazendo isso porque realmente eu guardo a lei do Senhor, sabe? E quando ele se depara com essa nova realidade, não, peraí, eu estava errado, isso agora faz sentido para minha vida. É aquela pessoa que sempre viveu uma vida de pecado, uma vida fora dos caminhos do Senhor, e de repente ela tem esse encontro com Jesus e ela toma essa consciência, fala assim, nossa, isso agora faz sentido para mim. Esse amor de Jesus, ele é maior, ele é mais sublime do que essas práticas que eu tenho vivido. Então, é isso que nós precisamos, essa motivação, ela precisa ser contínua, né? Então, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus duplamente. Primeiro porque todos sabiam que ele era perseguidor daquilo que agora pregava. E em segundo lugar, porque o que ele dizia era coerente e sem margem para dúvidas. Eu ouvi um relato, eu não lembro agora se eu ouvi ou se eu li, do escritor Paulo Coelho, que era ateu, e depois ele se converteu a Cristo, ao cristianismo. E ele conta da sua experiência, como que isso aconteceu. Então antes era algo que ele rebatia, né? Quando alguém falava a respeito de Deus, de Cristo, não, isso para mim não faz diferença nenhuma. E quando ele então tem esse conhecimento de Cristo na pessoa dele, ele fala da mudança que isso causou na vida dele. Então é interessante. É bem interessante esses relatos, né? Principalmente de quando a gente vê de um ateu ou de uma pessoa que realmente, sabe, gosta de levar a vida dela de uma forma sem compromisso nenhum com Deus, porque acha que Deus está aí, né? Tanto faz como tanto fez. E nós sabemos que não é assim, né? Então, a mensagem do Evangelho estava sendo proclamada clara e poderosamente entre os judeus de Damasco. Agora, por alguém que antes rebatia, né, esta mesma mensagem. Então, agora ele faz parte deste número de pessoas que anunciavam as boas novas de Cristo. Então, olha só, isso causou uma revolta, né? Nós vamos ler o versículo 23 ao 27. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo.
De noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, a partir do versículo 23, a história de Atos retoma ao tema da perseguição. Só que agora, o perseguido era o perseguidor. Então, veja que o papel ele muda. Agora, Paulo está do outro lado. Paulo agora está sentindo o que os seus perseguidos sentiram. Paulo agora está tendo a oportunidade, não sei nem se a gente pode dizer isso, mas ele está vivendo o que Estevão viveu, o que Pedro viveu, o que João e os demais apóstolos viveram ali tentando anunciar a mensagem e anunciando a mensagem de Cristo. Então agora Paulo está desse outro lado. Então os judeus arquitetaram um plano para matar Saulo assim que o viram pregando sobre Jesus. Então a intenção dos judeus continuava a mesma: guardar a lei estabelecida por Deus através de Moisés, porque para eles era o correto. E todo aquele que estivesse anunciando a respeito de Jesus deveria ser morto ou preso. Agora, como Paulo estava do outro lado, não importava o que antes, ele representava para essa comunidade judaica. Isso agora não importa mais. Agora você é nosso inimigo. Enquanto você rebatia esse Jesus, enquanto você falava contra a isso que eles estão fazendo, estão falando, nós éramos do mesmo time. Agora nós jogamos num time adversário. Agora você não é mais do nosso lado. Então, nós vemos aqui que Paulo agora ele passa a ser perseguido. Mas pela providência divina ele ficou sabendo a tempo e foi ajudado pelos seus irmãos em Cristo. Ao chegar em Jerusalém e tentar fazer contato com os discípulos, a reação foi a esperada. Todos ficaram com medo, achando que essa era uma estratégia dele para apanhá-los. Então, é aquilo. Vamos dizer assim, chega o camarada lá que antes te perseguia, de todas as formas. Essa pessoa ela não conseguia ter um bom trato com você. Espero que não tenha isso, claro, mas só um exemplo. Tem aquela pessoa lá que te persegue em todos os lugares, no trabalho, aquela pessoa fica tentando arrumar atrito, confusão e tudo mais, e de repente essa pessoa chega na sua casa, bate lá na sua porta, vim te visitar e tal, você estranha, O que está acontecendo? Então a reação dos discípulos ali, opa, olha quem está aí, é Saulo, porque eles não tinham conhecimento daquilo que tinha acontecido com ele lá em Damasco. Mas o que ele veio fazer aqui? Vamos ficar meio receoso. Só que daí Deus ele pega e mais uma vez, ele levanta alguém para dar esse auxílio que Saulo precisa. Então, o escolhido da vez agora é Barnabé. Então, Barnabé foi auxílio de Saulo, que
amorosamente, pacientemente convenceu os apóstolos e demais discípulos, testemunhando da sua conversão e sua ousadia em falar de Jesus aos judeus em Damasco. Então Barnabé começa a relatar o que tinha acontecido com Saulo. Que agora Saulo, ele já não estava mais apegado à lei, não estava mais apegado àquelas coisas de outrora, sabe? Ele deixou isso porque ele teve um encontro real com Cristo. Então, Barnabé vai falando ali do que aconteceu, da ousadia dele, quando ele falava de Jesus ali. E me parece que ele conseguiu, então, convencer aqueles homens, né? Então, lá em Atos, versículo do 28 ao 31, diz assim: Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então, logo Saulo estava caminhando pelas ruas de Jerusalém e aproveitando cada oportunidade para pregar sobre Jesus. Mas assim que os judeus de cultura grega viram o poder das palavras de Saulo para persuadi-los a crer em Jesus, se revoltaram e procuraram matá-lo. Deus novamente dá o livramento a Saulo por intermédio dos irmãos que o enviam para Cesareia e depois para a cidade natal, Tarso. Lá Saulo passou um bom tempo crescendo na sua fé em Jesus. Então, nós vemos aqui que não foi fácil, né, esse início na vida de Paulo. Tanto por conta da desconfiança por parte daqueles que anunciavam a mensagem, que eram os perseguidos por ele, quanto agora pelos seus inimigos, os judeus, aqueles que ainda não tinham aceitado a Cristo, não reconheciam a Cristo como Messias. Então, Paulo, ele tem essa luta dos dois lados. Ele precisa, de certa forma, convencer aos apóstolos e aos discípulos que agora ele faz parte desse novo mundo, sabe, que agora ele é uma nova criatura, que ele foi alcançado por Jesus, que Jesus se revelou a ele e tudo mais. E ele tem que relutar contra os seus perseguidores. E nós vemos aqui que enquanto Paulo ele é retirado desse cenário de perseguidor, a igreja ela começa a crescer, a ampliar. Porque Paulo, como nós vimos lá no começo, ele era uma pessoa determinada. Vamos acabar com esta obra. Vamos exterminar eles, vamos prendê-los, vamos matá-los, vamos fazer com que isso pare. Só que agora ele está do outro lado. E quando ele está do outro lado, de certa forma, existe uma tranquilidade que faz com que o evangelho, essa mensagem, ela seja proclamada ainda mais, que elas ganhem uma nova magnitude. Então as pessoas ali elas passam a compartilhar mais. E aí a igreja tende a crescer. O número de pessoas que se converte ao cristianismo, ele tende a crescer. Então nós vemos aqui, né, a importância de Paulo como perseguidor. Se nós formos lembrar lá, que quando ele dá início lá às perseguições, né, com o início das perseguições, aqueles cristãos ali, eles se espalham, e quando eles se espalham, eles anunciam as boas novas por onde eles estão passando. Então, Paulo tem uma importância lá.
E agora Paulo tem uma importância do outro lado, agora como um perseguido. Então nós vemos aqui a obra maravilhosa de Deus, né? Nós não sabemos quem Deus quer usar, como Deus quer usar, quando Deus quer usar. Nós só sabemos de uma coisa, que quando Deus quer, Ele faz. Tá? Então, para nossa conclusão. Que riqueza se encerra neste capítulo. Quantas lições preciosas do agir de Deus na vida daqueles que o seguem e a quem Ele escolhe para ser testemunha. O tempo passou, mas Deus é o mesmo e os desafios continuam os mesmos. Você e eu somos as testemunhas de Cristo para este tempo. Que haja em nós a mesma coragem e ousadia para anunciarmos que só em Cristo há salvação para o homem. A nossa geração, esta época em que nós estamos vivendo, onde tudo é relativo, né? Existe aí essa falsa que tem, essa mentira aí que tem sido anunciada, né? Tudo é relativo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Nós sabemos que não é esta a verdade. Nós sabemos que existe só um caminho que leva a Deus. Nós sabemos que a salvação é somente por intermédio de Cristo. Não existe salvação em outro. E nós precisamos estar, primeiramente, convictos disso. Nós precisamos estar convictos disso, que somente há salvação por intermédio de Cristo Jesus. Ponto e acabou. E qualquer outra coisa que falem além disso ou fora disso é mentira. E nós precisamos rebater essa mentira. E para isso é claro que nós precisamos estar bem atrelados a Cristo. Porque perseguições nós iremos passar. Ainda mais quando estamos falando a verdade. Muitas vezes essa verdade ela incomoda, porque ela vai impactar com aquele que vive na mentira. É aquilo, é a luz e as trevas. Aquele que vive em treva, ele não tem prazer na luz. Mas o fato é que quando a luz chega às trevas, toda treva ela se dissipa. Tem que ser assim. É aquilo, você chegou lá no seu quarto, o seu quarto está escuro, você foi lá no seu interruptor, ligou, todo o quarto fica aceso. Então nós precisamos ter essa ousadia. E eu digo mais, nós precisamos ter essa compreensão do amor de Cristo em nossas vidas. Quando nós passarmos a compreender este amor, esse significado do amor de Cristo por nós, do amor de Deus por nós. Quando nós compreendermos isso, nós iremos com certeza falar com determinação, com ousadia a respeito de Cristo. E daí sim nós iremos anunciar deste amor com mais avidez, com mais propriedade. Nós até temos falado, mas talvez com uma certa timidez, né? Vou falar lá com determinada pessoa que eu sei que tem praticado algo que realmente não compete, né, a Deus. Eu sei que ali está totalmente fora dos caminhos de Deus. Eu vou lá falar com essa pessoa, mas se eu ver que, né, o negócio vai ficar meio difícil para mim, eu vou arrumar uma desculpa e vou sair à francesa, né? Como se diz aí. Mas não é isso. Nós precisamos confrontar. Nós não temos que ser ignorantes, achar que tem que ser dessa forma, que, né, é isso, pronto, acabou. Não. Nós temos que falar com amor, né? Sempre com muito amor, com muito cuidado, tentar compreender a pessoa que está do outro lado, né? Muitas vezes aquela pessoa ela tem vivido algumas práticas porque ela só tem conhecimento daquilo. Uma pessoa que muitas vezes
ela tem determinadas práticas, que tem alguns costumes na vida dela e ela não larga, porque ela, desde pequenininho ela foi ensinada dessa forma. Desde pequena ela foi encaminhada desse jeito. Então nós vemos aqui o próprio Paulo, né? Ele achava que estava fazendo a coisa certa porque ele foi ensinado daquela forma. Ele sempre teve esse tipo de relacionamento com Deus, e agora ele é apresentado uma forma diferente. Olha, isso aí, Paulo, sabe, não é a mais pura verdade. A mais pura verdade está aqui, através de Cristo. Então, nós precisamos compreender também quem está do outro lado lá, tentar, saber por quais dificuldades, por quais problemas que essa pessoa tem passado, que não tem permitido com que ela largue essas práticas. Porque é fácil para nós que estamos do outro lado julgarmos, né? Falarmos, ter a nossa opinião e etc, etc. Mas muitas vezes nós não sabemos o que essa pessoa está passando. Então temos que falar a verdade, sim, mas temos que falar com amor, com zelo, com cuidado, com responsabilidade. É isso que tem faltado para muitos também, responsabilidade, né? Tá bom? Então eu agradeço, tá, a sua participação até este momento, e deixo aqui os textos para a nossa próxima aula, tá? Que você possa ler durante a semana. E a nossa referência bibliográfica, tá? Como de costume, nós estamos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção, o Cristianismo Pioneiro. Antes de encerrar, eu gostaria de orar com você para que Deus possa nos trazer esclarecimento e possa nos dar desta ousadia, né, que deu aos seus apóstolos ali, né, aqueles que realmente tiveram o prazer ali de viver com Cristo, e esses que vieram logo depois ali, que, né, sabe, ainda estava muito recente, muito fresco. Então as coisas ali pareciam que eram mais, vamos dizer assim, perceptíveis. Então, que a gente possa ter essa ousadia, que nós possamos ter essa mesma convicção, que nós possamos enxergar esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, com essa amplitude toda que eles têm, ok? Então vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, eu te louvo e te bendigo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos de Ti, aprendermos do Teu Filho Cristo Jesus, aprender do Teu Espírito Santo, e agradecer a Ti, Senhor Deus, pela obra que o Senhor tem feito, pelos homens que o Senhor tem levantado durante toda a trajetória. Agradecemos a Ti pela vida do nosso irmão Saulo, né? De tudo que o Senhor fez na vida dele, essa transformação. O Senhor realmente mudou a sua forma de ver as coisas. O Senhor trouxe a ele o arrependimento, o Senhor trouxe a ele agora uma convicção maior. O Senhor estabeleceu nele o amor de Cristo sobre a vida dele. Então te louvamos e agradecemos a Ti por este momento, né, por essa transformação de vida, porque o Senhor alcançou a vida de Paulo, e por o Senhor ter alcançado a vida de Paulo, ele foi tão impactado por essa transformação que levou isso a muitos outros povos. Ele realmente foi uma peça fundamental em toda essa história. Se hoje o Evangelho chegou até nós, tem muito da colaboração e da participação, não somente de Paulo, mas de todos aqueles que o Senhor levantou antes de nós, e nós te agradecemos. Mas não podemos deixar com que essa obra ela fique estagnada hoje em nossos dias. Que o Senhor possa nos dar essa ousadia, que o Senhor possa nos dar, Senhor, essa convicção, que o Senhor possa nos capacitar, que os dons do Senhor possam ser revelados a cada um de nós conforme a Tua necessidade em nossas vidas e através das nossas vidas. Usa-nos para que sejamos verdadeiros cooperadores para a Tua obra.
que o amor de Cristo Jesus ele possa ser levado adiante, que essa mensagem da salvação, que essa mensagem das boas novas, que essa mensagem de transformação, de redenção, de perdão, ela possa ir adiante. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa essa pessoa que me ouve do outro lado, que tanto a vida dela como a vida dos seus familiares possam ser impactados e abençoados pelo Senhor. E muito obrigado novamente por esta oportunidade. Fica conosco, nos abençoa, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado e encerramos mais uma aula.